Alô você, meu irmão! Alô você, minha irmã! A paz do Senhor Jesus a todos vocês! Um bom dia a todos vocês! Meus irmãos, eu quero dizer para você desde já que se você não está inscrito nesse canal, se inscreva, não perca tempo, ative o sininho para receber uma mensagem diariamente, meus irmãos. Meus irmãos, é muito interessante que você dê um joinha para nós e muito interessante que você interaja nesse canal, que você comente, que você dê a sua opinião para que o nosso canal possa crescer, porque a nossa finalidade do canal O Curador de Almas é ganhar almas para Jesus. E hoje, meus irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre a criação do universo. Então vamos lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz lá em Gênesis 1:1 que no princípio Deus criou os céus e a terra. Já no 2 diz: a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meus irmãos, olha só que interessante. A Bíblia diz que no princípio Deus cria o céu e o Deus cria a terra. E ela também diz que a terra não tinha forma nenhuma. E a terra também era vazia. E também havia escuridão e cobria as águas profundas. Não tinha luz. Mas o Espírito de Deus já estava se movendo sobre as águas. O Espírito de Deus já estava se movendo para transformar o nosso universo. Meus amados, presta atenção, que esse Espírito de Deus é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. Sim, meus irmãos, aqui o Espírito Santo, ele vem atuando neste mundo desde a sua criação, quando a terra era sem forma e vazia, e não tinha forma ali. Mas ali estava o Espírito de Deus atuando, se movendo em certo sentido. O interessante, meus irmãos, é que nós também somos terra, porque nós fomos tirados do pó da terra. Isso ali você encontra lá em Gênesis 2:7, olha só o que diz. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo. Meus irmãos, essa parte do homem eu vou falar depois desse vídeo, mas eu estou querendo comentar com vocês aqui nesse vídeo porque nós somos terra também. Nós somos criados do pó da terra. Eu só estou fazendo uma comparação que nós somos terra. Fomos criados do pó da terra. E estou dando um exemplo. Amém? E se você for ver bem, antes de Cristo entrar em nossas vidas, nós também éramos sem formas e vazio. Assim como a terra. Porém, quando Cristo entrou em nossas vidas, Ele nos transformou, nos deu forma, nos encheu do seu Espírito, derrubou cachoeiras de unção sobre a nossa vida. Agora nós não somos mais vazios, mas somos cheios do seu Espírito. E assim era a terra, meus irmãos, lá no início. Ela era sem forma, ela era vazia. E o Espírito de Deus estava trabalhando para formar a
terra. E o interessante é que esse Espírito não está mais sobre a terra, porque Jesus deu forma para ela. Agora está sobre nós, se movendo sobre nós, se movendo sobre a nossa vida, para mudar algo que está errado, para mudar alguma coisa, para dar direção para nós, meus irmãos. Meus irmãos, aqui a Bíblia começa nos ensinando como foi o princípio de todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é a história da criação do mundo. E a história da criação do mundo nós encontramos no livro de Gênesis 1, verso 1, até o livro de Gênesis 2, verso 7. Até aqui, eu creio que todos os cristãos que crê que Deus é o fundador do universo. Até aqui eu não tenho nenhum cristão que questiona que não foi Deus. Amém? Até aqui o Criador do universo é Deus. Porque lá em Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus criou todas as coisas em apenas 6 dias e viu que tudo ficou bom no 7º dia e descansou, meus amados. Deus não é uma força sem personalidade, meus irmãos. Não é não, pelo contrário, ele é uma pessoa que sente, vê, fala, ouve. Aprendemos através da criação que Deus usou a sua boca para que através da sua palavra tudo que viesse existir. Aqui em Gênesis 1 encontramos várias vezes a expressão então Deus disse. Portanto, através dessa expressão, podemos afirmar que Deus fala. Se Deus disse, ele fala. Outra expressão que encontramos é esta: Deus viu. Isso nos ensina que o Senhor tem olhos e vê. Portanto, os seus olhos estão sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre todo mundo que está na terra, olhando, nos protegendo, nos guardando. O nosso Senhor não dorme. O meu socorro vem de Deus, o seu socorro vem de Deus. Então, portanto, os olhos deles estão sobre nós. Amém? Isso é o que importa. É que os olhos deles, do Senhor, estão sobre nós. Pois durante a sua criação, Deus dizia que aquilo que ele tinha feito era bom. E só podemos dizer que algo é bom se realmente sentimos. Isso, certo? Por isso dizemos que Deus também sente assim como nós. Um ponto muito importante no primeiro capítulo de Gênesis está no seguinte versículo. Olha lá em Gênesis 1:26 que diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre
todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aqui, meus irmãos, olha que interessante. Aqui, as palavras destacada, mencionada nesse versículo, ela está na terceira pessoa. Ou seja, Deus quis nos mostrar que no momento da criação, ele não estava sozinho. Sim, ele não estava sozinho. Por isso, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, meus irmãos. E nós cremos que esta é uma das revelações de que Deus é o Trino ou o Triuno. E a Bíblia, ela não diz quem é que estava com Deus no início. A Bíblia não fala quais as pessoas que estavam com ele. Mas, porém, nós cristãos cremos que nesse momento estavam presentes a seguinte pessoa: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são membros da Trindade do nosso Senhor, nosso Deus. Porque quando fala-se lá em Gênesis 2 que a terra era sem forma e ela era vazia, havia o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. E o Espírito de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele estava se movendo, ele estava trabalhando, como eu falei, para transformar a terra. E também quando eu falei que depois que Cristo entrou na minha vida, na sua vida, você nunca mais foi vazio. Eu nunca mais fui vazio. Eu ganhei forma. Eu mudei a minha maneira de pensar. Eu mudei o meu jeito de pensar. Eu mudei o meu jeito de agir. Eu procuro ser o mais espelho de Cristo. Eu sei que nunca vou chegar, porque eu sou um pecador. Mas eu tento me esforçar, meus irmãos. Então podemos dizer que essas duas pessoas estavam com Deus no início. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o interessante é que depois que o Espírito do Senhor estava se movendo sobre as águas, a terra começa a ganhar forma. Deus, o Espírito dele, vê que a terra não tinha forma. E também que sobre a profundeza da superfície das águas, a escuridão cobria. Então Deus criou a luz. E Deus deu o nome da luz, chamando o dia. E a escuridão, ele deu o nome de noite. E aí Deus começa a criar as coisas. Deus começa a criar todas as coisas. Deus começa a criar os seres vivos até chegar no homem. Que aí nós vamos parar aqui. E a parte do homem nós vamos deixar para o próximo dia. Para que esse vídeo não fique tão cansativo. Dure no máximo 15 minutos. Para que você possa ficar à vontade. Desde já, meu irmão, eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo. Que você
Incentive as pessoas a assistir. Que você fale desse canal para um amigo seu. Que você fale desse canal para alguma pessoa. Porque é o dever de todo cristão ganhar almas para Jesus. É o dever de todo cristão pregar o Evangelho. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que esse canal existe para ajudar as pessoas. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês desde já que se você está precisando de uma oração, coloca no comentário, eu preciso de oração, que eu vou orar por você, que eu vou estar orando por você, que eu vou estar intercedendo pela sua vida. Amém? Agora eu vou fazer uma oração para todos os irmãos que assistiram, os irmãos também que não assistiram, eu vou orar pela vida de vocês. Amado Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Aqui eu oro, Pai amado, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. E por cada pessoa que não pôde assistir esse vídeo, eu não sei por qual motivo, Senhor. Senhor, visita o lar dessa pessoa, Senhor. Visita a casa dessa pessoa, Senhor. Desde já, nós repreendemos toda e qualquer enfermidade, Senhor, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, e leve para o lugar onde Jesus determinar. Senhor, que o seu Espírito que se movia sobre aquelas águas possa se mover sobre a vida dessas pessoas. Que o Espírito do Senhor que deu forma para a terra possa dar forma para a vida dessas pessoas, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um dos seus filhos, Senhor. Senhor, que o Senhor possa fazer milagre, coisas grandiosas, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Senhor, dê direção para as pessoas, Senhor, porque nós sabemos que o ir de pregar o Evangelho não é um convite para o crente, mas sim uma intimação, Senhor. Senhor, a Ti é dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai amado. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Uma ótima manhã a todos vocês, uma ótima semana. Que nós estamos aqui na madrugada de segunda-feira. E que todos vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. E daqui a pouquinho nós vamos editar esse vídeo. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados. Quero dizer que eu amo todos vocês. Fiquem todos vocês na paz do Senhor Jesus. Que assim seja.